Então, nós vamos ver hoje essa parte de programação em C, né? Nós já vimos a questão da parte de programação em Assembly. Só ver se está gravando. Está gravando. É uma coisa bem menos usual, né? Geralmente a gente não usa essa parte de programação em Assembly porque é uma coisa muito básica, é baixo nível, uma coisa muito complexa e que raramente nós vamos usar, né? Geralmente hoje em dia é usado apenas a programação em C, que é uma coisa muito mais versátil, te dá muito mais ferramentas, muitos mais recursos, e é uma coisa que é mais próxima da nossa linguagem, né? Então fica uma coisa mais tranquila. Qualquer hora que você tiver qualquer dúvida, você pode parar, você pode me falar, viu, Matheus? Vamos lá. Aí aqui é justamente isso que eu falei, ó. Deixa eu voltar. Essa linguagem C, né, permite que trechos de códigos mais longos, complexos e trabalhosos de serem construídos do que serem construídos, né, em assembly. O que significa? É justamente o que eu falei, né? A linguagem C já é uma linguagem mais sofisticada. A gente tem uma série de funções em que a gente não precisa ficar, por exemplo, no caso do assembly, a gente tinha que gravar em registrador geral, informar em qual parte da memória, endereço de memória tal variável estava, pedir para a unidade lógica aritmética realizar a soma. Então era uma coisa muito tediosa. No C, isso aí é muito mais rápido, né? É uma coisa muito mais simples de ser feita. Então é por isso que o C tem esse grande uso, a mais do que o próprio assembly, né? E aqui só está falando que vale ressaltar que o recurso usado no. Eu vou ter que diminuir aqui, essa barra está atrapalhando. Aí, sumiu. Aí. Então, o que, que acontece? Aqui só está falando o tipo, né, de conjunto de instruções que é usadas no chip AVR, que é o caso do nosso Atmega 328, que é os tipos RISC, né? Que nada mais é do que computador com um conjunto reduzido de instruções. Isso aqui é como se fosse uma família, né, de programação, e é esse tipo de família que nós usamos para programar o Arduino. Instruções. Não, a programação dele é em RISC, entendeu? Que é esse conjunto reduzido de instruções. Ele é chamado de RISC. Esse aqui é as instruções dele, geralmente o PIC também entendeu? A maioria dos microcontroladores hoje em dia usa essa linguagem RISC, entendeu? O tipo do chip é a VR, que aí tem a ver com arquitetura. O RISC tem a ver com programação, entendeu? AVR é o AVR tipo de arquitetura e o RISC programação. Não, não. Não, o AVR ele tem mais a ver com a questão da arquitetura do hardware, que é o que a gente estava vendo antes, né? E o RISC é justamente quais os comandos, quais as instruções ele consegue ler. É como se fosse a linguagem dele, né, dentro do C. Então, essa instrução de transferência de dados. Os comandos para esse tipo de ação em C são bem simples e todos eles utilizam o sinal de igualdade para transferir todos eles. Não, na verdade não só a igualdade, mas tudo bem. Isso aqui quer dizer o seguinte, né? Nós pegamos aqui, ó, x é igual a x mais 1. Se a gente fosse fazer isso aqui em assembly, ia dar uma mão de obra, porque você teria que achar o endereço do x, informar o endereço do x, lançar um comando para o processador ir lá em tal endereço, pegar a variável x, armazenar ela em um registrador, e aí a gente teria que lançar esse número, que é o número 1, em outro registrador, pedir para realizar a soma, pedir para gravar, né, o resultado em tal endereço. Então, assim, seria uma coisa que ia despender muito tempo e trabalho. Em C é muito simples, por quê?
de qualquer forma, antes eu tinha que ter declarado essa variável x. Mas quando eu vou lá, declaro a variável x, o próprio IDE, no caso aqui que é o IDE do Arduino que nós vamos trabalhar, ele já reserva um espaço de memória e já sabe o endereço de memória. Enfim, eu não preciso ficar informando isso para ele. Aliás, eu nem devo, porque senão pode até ocasionar alguma confusão. Tem alguns comandos que você consegue interagir com esse tipo de coisa, com endereço, mas em C isso é bastante complicado, pois quem comanda isso tudo é o IDE. Então, só em alguns casos bem específicos que a gente deve trabalhar com isso. De qualquer forma, aqui o meu intuito seria fazer uma soma. Então, aqui na ideia do Arduino, eu só falo o seguinte, que x é igual a x mais 1, ponto. Então, se você pensar matematicamente essa equação, isso aqui não existe. Você vai falar assim, não, Matheus, mas não existe x é igual a x mais 1. X é igual a x, hein? Não tem como x ser igual a x mais 1, matematicamente falando. Por que que não? Aí aqui embaixo está explicando. Incoerente matematicamente deve ser interpretada na programação como x recebe o valor anterior de x mais 1. O que significa? O que isso nos conta? Que o sinal de igualdade, né, em programação em C não significa igual, mas significa recebe, atribui o valor a uma variável. Então isso aqui está me falando o seguinte, que x, a variável x, a partir desse momento, vai receber x mais 1. Então suponhamos que x fosse 2. A partir do momento que eu colocar essa soma, esse comando no meu programa, x vai ser 3. Por quê? X recebe 2, que seria o x, mais 1. Então, x recebe 3. Entendeu? Então, isso que nós temos que tomar muito cuidado na hora de programar. Porque existe uma diferença entre atribuir valor e comparar valor. Que quando nós vamos comparar valor, nós vamos usar igual, igual. Então, em C e também em Arduino, sempre que eu for comparar valor, eu vou usar igual, igual. E sempre que eu for atribuir um valor a tal variável, eu vou usar só um sinal de igual. Isso aqui é aquilo que eu já falei, né? Que a característica muito importante da linguagem C é que não precisamos trazer os valores para registradores gerais. Isso aqui é uma benção, ó. Porque você tem que ficar jogando valor em registrador geral. É uma coisa bem complexa e assim, o trabalho não rende, né? Acaba agarrando a programação por causa disso aí. Não que seja uma coisa muito difícil, porque não é. Se você pegar para programar em Assembly, aí você vai conseguir. Porém, é uma coisa, assim, a gente está fazendo conta na mão, sendo que já existe calculadora. É mais ou menos isso. Se já existe uma ferramenta melhor, a gente não vai fazer conta em ábaco, né? Nós vamos ficar dando nó em corda. Não, nós vamos usar a calculadora, porque já existe uma ferramenta melhor. Em um caso muito específico é que nós vamos usar o Assembly. E nem mesmo devolver os valores de resultados para a memória. Ele faz isso tudo automaticamente, né? Uma vez que isso é gerado de uma forma automática pelo compilador. Então tá aqui, ó, o exemplo entre um programa com a mesma função em Assembly e um programa com a mesma função em C. Então aqui, ó, essa biblioteca aqui, ó, no Arduino nós não vamos precisar nem incluir, porque isso aqui é em PIC. Então isso aqui a gente já pode tirar fora. Então meu programa vai ter a declaração de 3 variáveis, que é op1 var, op2 var e resultado, né? Deve ser res de resultado var. E aqui eu vou atribuir 2 valores, o meu main, né, que no nosso Arduino vai ser o loop, né? O void loop, que é onde o programa vai ficar rodando. Atribuo valor à variável op1, atribuo outro valor à variável op2 e somo as duas variáveis. E atribuo o valor da soma à variável resvar. Muito simples, ou seja, a resvar aqui vai valer 5 mais 2, que é igual a 17. No programa em Assembly é a mesma coisa, só que olha a complicação. De eu ter que atribuir variável,
colocar endereço de memória aonde a variável vai ficar. Ó, que eu tenho que reservar. Então, isso aí você joga. Você joga, entendeu? Você começa, vamos supor, você colocou aqui em 0x109. Aí a próxima você coloca 0x10A e a outra 0x10B. Porque isso aqui é hexadecimal. Na verdade, elas estão seguidas, as três, entendeu? Aí você tem uma tabela, depende do seu microcontrolador. Por quê? Parte da memória ela é usada para o próprio programa. Entendeu? Aí, quando você vai olhar lá no datasheet, você vai ver qual é a memória, menor memória disponível. Ou seja, provavelmente nesse caso aqui, que era um PIC, não é o Arduino, esse cara aqui. A memória mais com menor valor, menor número de memória, não de tamanho, mas de endereço, é o 0x109. Então, para trás aqui, ó, todas essas memórias para trás aqui, ó, que seria 0x108, 0x107, todas elas são reservadas para o sistema, entendeu? É o mesmo sistema quando você usa em telefone Android. Você vai lá, compra o telefone Android lá e você lê lá, beleza, meu telefone vem com 64 GB. Quando você vai ver, está com 58. Eu falo, mãe, eu comprei um com 64, o que aconteceu? Então é justamente isso, parte da memória ela é reservada para o sistema operacional, para o funcionamento do sistema. Então, é o que aconteceu aqui. Ele pegou, né? O ideal é que a gente pegue a menor memória, menor endereço de memória, e aí você vai colocando. Se tivesse mais variáveis, você ia acrescentando aqui, ó. 0x10c, 0x10d, entendeu? Entendeu, Matheus? Então, beleza. Não, aí na verdade é o seguinte, é hexadecimal, né? Então nós vamos ter aqui até 0x10f, concorda? Que o último número em hexadecimal é o 0x10f. Aí vai para 011, entendeu? 0111. Aí vai para 0111, entendeu? 0x111. Porque não, desculpa, aí vai para 0x110. Porque. Ah, não, 110 já foi aqui, né? 110A, 110B, 110C, é isso mesmo, vai pro 0x111. Aqui, ó, tem uma jogada nisso aí, eu vou passar para vocês aí também. Sempre que eu vou programar, para não ficar com essas dúvidas, isso, aquilo outro, o que a gente faz? A gente vem aqui, ó, nesse site aqui, cadê o site está aberto? Não, vou achar o site aqui, quer ver? Como é que eu faço para sair de tela cheia, gente? Tentando sair de tela cheia aqui, mas não estou conseguindo, não. Ó, o pessoal entrou todo mundo aí, ó. Pessoal, tá todo mundo me ouvindo aí? Tranquilo? Pessoal, pode falar no microfone aí. Todo mundo me ouvindo? Matheus, Daniel, Ivan, Reis. Então, beleza. Aqui, eu deixei todos os microfones abertos. A qualquer hora que vocês tiverem dúvida, vocês podem chamar aí, beleza? Então, beleza. Alguém sabe como que eu minimizo essa porcaria desse programa aqui? Tô tentando minimizar ele aqui para mostrar para vocês. Pessoal, vou parar de transmitir só um pouquinho aqui, só para me tentar achar aqui. Certo. Aí. Aqui, ó, quando nós vamos programar, o que eu costumo fazer? Eu venho aqui, ó, e eu tenho salvo aqui nos meus favoritos uma calculadora de conversão de bases. Essa calculadora é boa demais, ó. Olha aí para vocês verem. Vocês estão conseguindo ver aí? Não? Então, peraí. Apanhando o programa.
Share. O que vocês estão vendo na tela aí? Hã? Que isso, gente? Deixa eu entrar de novo aqui para tentar. Nossa, tô apanhando. Ah, achei. E agora? Tá conseguindo ver? Beleza? Então, beleza. Aqui, ó. Quando eu uso muito esse site aqui, ó. Que é o calculadoronline.com.br, conversão de bases. Nesse site aqui eu consigo converter base hexadecimal para binário, para decimal, enfim. Faço de um para o outro, do outro para um. Então, quando a gente está programando, é bom ter esse tipo de calculadora em mãos. Né? Aquela velha história que eu falei. Se já existe a calculadora, eu tenho que saber fazer essa conversão manualmente. Mas eu não vou ficar fazendo essa conversão manualmente todas as vezes, né? Então, aqui, ó, eu estava lá nesse endereço de 0x109, né? O último aqui é o 0x10b. Aí eu vou lá no site, clico aqui no Matchbox, né? E coloco, ó, 10b. Ele já converteu para mim em decimal. Esse número equivale a 267 decimal. Então nós sabemos que o 268 vai ser o 10C, 269, 10D, 270E, 271F. Então, o que vem depois do 10F? É só vir cá, ó, mudar para decimal e colocar aqui 272, que é o quê? 110. Beleza? Pode perguntar. Não, esse aqui tá no. Isso aqui tá no Chrome, isso é na internet. Vocês abriram o Chrome, vocês abriram o Chrome de vocês aí, digitar www.calculadora.online. Esse endereço aqui, ó, conversão de bases, você já vai abrir isso aqui. Isso aqui facilita demais, mas muito mesmo. Porque para você não ter esse tipo de dúvida, ter que ficar convertendo na mão, manualmente, entendeu? A gente usa direto essa calculadora. Então, aqui, ó, aqui eu estava falando o exemplo, né, de programas entre a Assembly e a linguagem C. Olha para vocês verem o tanto que é mais difícil programar em Assembly. Ó. Você tem esse org aqui é justamente esse men, que no nosso Arduino nem é men que chama, né? É o void loop, mais para frente eu vou explicar. E várias funções, ó, chamando variável para carregar em registrador, chamando outra variável para carregar em registrador, atribuindo um registrador variável. É uma coisa muito mais artesanal, sabe? Então, assim, é até difícil você achar quem trabalha com esse tipo de programa, porque hoje em dia todo mundo trabalha com C mesmo. Aqui são a simbologia, né, os sinais que a gente usa para operadores lógicos, para testes lógicos, e também para aritméticos, né? No C é muito fácil, porque eu só vou trabalhar com isso aqui, ó. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Muito básico. Você também pode trabalhar com exponenciação, radiciação, mas é muito mais fácil do que no caso do assembly, porque o assembly não entende isso aqui, ó. Ele não entende esses símbolos, né? Aí você tinha que ficar chamando função, enfim. E também, outras muito usadas também, operações lógicas, são a operação I, que nada mais é do que uma porta AND, igual nós vimos lá na eletrônica digital, certo? Essa barra, no meu computador aqui, ela fica do lado shift, do lado esquerdo, do lado da barra invertida, junto com a barra invertida, que é a nossa porta ou OR, né? Nós temos a exclamação, que é a negação, né? Ou a porta NOT, ou também inversão de valores. E temos o acento circunflexo, que é a porta XOR. A gente consegue fazer qualquer tipo de porta lógica no microcontrolador em si.
Então é aquilo que eu falei para vocês. Fica meio que obsoleta essa questão de porta lógica. Nós aprendemos e tal, porta lógica, beleza, em eletrônica digital, mas depois que você vê e começa a trabalhar com o microcontrolador, ninguém mais usa porta lógica, porque você consegue fazer uma lógica que você iria usar em 50, 100 circuito integrado em poucas linhas de programação em C. Então é uma coisa muito mais fácil, né? Realmente a vantagem da programação em C. Tem jeito de esconder isso, não? Ah, escolheu. Beleza. Instruções lógicas e aritméticas. O que nós temos que tomar cuidado é o seguinte: quando eu trabalho com funções lógicas, instruções lógicas, e eu joguei aqui dois valores, ó, joguei um valor aqui, I, né, a porta I, outro valor aqui. Ele sempre trabalha com bit a bit. Então o que acontece? Quando eu joguei 05A, vou lá, de novo eu vou usar a calculadora online. Ó. Vou lá na calculadora online, 5A. Venho aqui, clique em hexadecimal, digito 5A. Então eu joguei esse valor em binário, que é justamente o valor que está lá. Eu já converti, ó. Eu já converti aqui, ó, através da calculadora em binário. Eu não fiz isso aqui na mão, manualmente. Simplesmente joguei o 5A lá, me deu esse número em binário. Aqui, ó, a questão do prefixo, pessoal. Sempre que tiver 0x, significa que o número é hexadecimal. Sempre que tiver 0b, significa que o número é base binária. Beleza? E esse número aqui, ó, é igual a esse número aqui, ó. Se vocês jogarem lá na calculadora, vocês vão ver que trata-se do mesmo número. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com relação a isso, porque o número 0x50 é diferente do número 50. Por quê? O 0x50 é da base hexadecimal. E o 50 na base decimal, a gente não precisa desse prefixo aqui não. Se você jogar 50 no ideia do Arduino, ele já vai entender que é base decimal. Geralmente, 99% das vezes a gente trabalha com hexadecimal. Quando que a gente trabalha com binário, geralmente? Quando eu vou trabalhar com saída de porta. Por quê? As portas, geralmente, elas têm 8 bits, ou seja, 1 byte. Então, quando eu trabalho com binário assim, ó, eu consigo, em um só comando, mudar todas as portas de saída. Beleza? Então, nesse caso aqui, ó, eu estou trabalhando com o I. Eu joguei esse valor, fui lá, converti o valor. Vou só apagar aqui para ficar mais fácil. Converti esse valor, então esse valor 0x5A equivale a esse byte aqui, né? Ou seja, 8 bits. E esse valor F0 equivale a esse cara aqui de baixo. Eles deram 0x50. Por quê? A função I, vocês lembram da função I lá? Ela só ficava em nível alto, nível lógico alto, quando eu tinha duas entradas 1. Certo? Então, se a gente pegar o mapa de Carnot da porta end, nós vamos ter 1 somente quando tiver na entrada 1 e 1. Em todas as outras situações, nós vamos ter 0. Então, aqui, ó, ele simplesmente comparou bit por bit. Ó, 0 com 1 vai ser igual a 0. 1 com 1 vai ser igual a 1. 0 com 1, 0. 1 com 1. E como aqui é tudo 0, obviamente nenhum desses aqui vai ser 1, né? Vai ser todo 0. Então, o que ele fez? Ele fez essa função end, é como se eu tivesse uma função 8 portas end, né, conectadas, com duas entradas. Cada entrada um bit desse aqui, ó, né, de cima aqui, ó. E a minha saída, cada porta end dessa me dá uma saída, que é esses de baixo, ó. Deu para entender aí, pessoal? Beleza? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente trabalha com essas funções end e ou, elas não pegam o valor numérico, elas pegam em binário e testam bit a bit. Aqui o site aqui da calculadora, ó, depois se vocês quiserem anotar aí, ó,
Depois eu vou colocar esse PowerPoint lá no portal também, no Ava, aí vocês pegam ele lá. Outra coisa de vantagem com relação. Deixa eu só ver o tempo aqui, porque eu tenho que fazer. Nós vamos fazer uma transmissão de meia hora, depois nós vamos dar uma paradinha de 10 minutos e depois nós voltamos. Porque o Zoom não me permite fazer gravações mais do que 40 minutos. Então, a gente toma uma aguinha, vai no banheiro e já volta. Estranho, não tá falando. Ah, enfim. Nós começamos, era por volta de 7h05. Então tem 25 minutos. Daqui uns 10 minutinhos já dá uma paradinha. E aí o que acontece? Tem algumas operações que em C também, elas são diminutas, ou seja, elas são mais compactas. Isso aí a princípio pode parecer que seja um pouquinho mais confuso, mas a verdade, para quem trabalha com esse programa, acaba sendo mais simples. Por exemplo, esse I++, a gente vai ver isso aqui muito. O que esse I++ significa? Ele significa essa equação aqui, ó, que é aquela que a gente já viu. Que o I, ele está recebendo mais um. Certo? Então, ao invés de eu ter que ficar falando que I é igual a I mais 1, eu simplesmente jogo um I mais, que é a mesma coisa. Isso aqui facilita na programação. Ó. Certo? É só questão de otimização de programação. Isso aqui é o chamado incremento. O que é o incremento? É somar 1. O que é o decremento? É subtrair 1. Então a gente trabalha muito isso aqui, por exemplo, na função for, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Por quê? A função for ela é muito usada para executar uma certa instrução durante um certo número de ciclos. Então, eu atribuo a ela uma variável i, como i é igual a zero, e vou incrementando. Cada vez que ele executa uma função, o i vai virar aqui, ó. O i é igual a zero. Executou uma vez, i igual a 1. I igual a 2, i igual a 3. E aí eu coloco para ela, para a função for, até quando ela vai executar. Ou seja, até i igual a 10. Então, eu sei que aquela função, aquela instrução, vai ser executada 10 vezes e vai parar de ser executada. Da mesma forma, esse aqui de baixo, ó, esse aqui é bem menos usado, viu? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando uma porta i entre uma variável x, que tem um número qualquer, né, que eu não sei, e o número 1. Porque 0x01 é a mesma coisa de 1 em binário, 1 em decimal, 1 é tudo igual, né? Então, eu simplesmente estou fazendo do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó, né? Usei essa função end, só que aqui eu estou colocando o x e aqui eu estou colocando o 01. Só que ao invés de eu ter que digitar isso aqui tudo, ó, isso aqui também é como se fosse um atalho. X é comercial igual a 0x1, o próprio IDE já sabe que eu estou fazendo essa operação aqui, ó. Então, assim, quando a gente olha a primeira vez, fica meio confuso, mas para quem programa o dia todo, esse tipo de atalho, vamos colocar assim, facilita bastante a questão da programação. Uma outra função usada, que é deslocamento de bit. Esse deslocamento de bit aqui, ó, ele é muito usado quando a gente vai fazendo a saída. Por exemplo, eu tenho 8 LEDs numa porta qualquer, né? E esses LEDs estão todos apagados. Aí no programa que eu vou pedir para vocês, eu vou pedir o seguinte. Pessoal, acende o LED 1 e deixa os outros todos apagados. Passou um segundo, acende o 2, apaga o 1 e deixa os outros apagados. Passou um segundo, acende o 3 e os outros apagados. Então, é como se o LED corresse, entendeu? Em uma fila de LED. Para mim não ter que ficar cada hora lançando um byte, o que eu faço? Eu uso esse deslocamento de bit. Por exemplo, aqui nós temos um exemplo. Ó. Nós atribuímos à variável x o valor A2. Vamos ver o que é esse valor A2? Vamos lá na calculadora. Ó. Vem cá, joga o A2. O A2 equivale a esse cara aqui em binário. Aí eu peguei, copiei esse cara aqui em binário, ó, vem cá, Ctrl C, fui lá e colei aqui embaixo, ó, Ctrl V. Então o A2 nada mais é que esse número em binário. E aí eu mandei
deslocar 4 bits para a direita. O que acontece? Ele pega daqui e desloca para lá, ó. Então, esse cara aqui, ó, que vamos supor que aqui tem uma vírgula. Vamos pensar como se isso aqui fosse uma vírgula. A vírgula pula 1, pula 2, pula 3, pula 4 casas. Então, esse aqui vai sair fora do meu byte, ó. Esses 4 bytes aqui que ficaram vão ser deslocados para a direita, que esse aqui na direita, ó. Então, eles foram deslocados 1, 2, 3, 4 casas. E aqui entra tudo zero. Porque eu não pedi para somar nada. Deu para entender isso aqui, pessoal? Beleza? Então, suponhamos, se eu mando o bit para a esquerda, se eu viesse aqui e mandasse esse bit para a esquerda, esses 4 bits aqui ia desaparecer, né? Iam sobrar 0, 0, 10 e mais 4 zeros na direita. Então, a gente usa muito esse comando de deslocamento de bit quando a gente tem sequencial de LED para fazer esse tipo de prática. Beleza? Vamos lá. Diretivas de compilação. As diretivas de compilação, elas vêm antes de todo o programa. Mais à frente a gente vai ver o escopo do programa e nós vamos entender. Porque, antes de tudo, às vezes eu tenho que incluir algumas bibliotecas ou algumas funções que eu fiz separadamente do programa. Suponhamos, lá atrás, lá, ó, o Matheus até me perguntou. Eu coloquei um exemplo. Ah, não, tá aqui, quer ver? Tá aqui no meu IDE do Arduino. Esse programa que eu estava fazendo ontem, apanhei até para conseguir fazer esse programa. Por quê? O nosso Arduino, ele não trabalha com porta de saída. Os microcontroladores PIC, eles têm uma porta definida de 8 bits, ou seja, 1 byte. Então, para me fazer aquele joguinho de LED que eu falei, que o LED anda para a direita, o LED anda para a esquerda, é muito mais fácil quando eu tenho porta. Só que o meu Arduino, ele não trabalha com porta. Então, eu arrumei uma biblioteca, que é essa aqui, ó. O nome da minha biblioteca. Ela tá aqui, ó, quer ver? Aqui minha biblioteca aqui, ó. Ela tá aqui, tá vendo? É esse arquivinho aqui, ó. Esse arquivinho, lá dentro dele, tem vários comandos. Vou tentar abrir ele aqui pra gente ver. Aqui, ó. Isso aqui é o que tem lá dentro da biblioteca, dessa biblioteca Pontagal. Cadê isso? Aqui, ó. Port Library for Arduino, ou seja, o cara fez a biblioteca para o Arduino que cria uma porta. Então ele pega todos esses pinos, né? Aqui, ó, do pino 1. Já deu mais de 40 minutos. Pessoal, eu vou dar só uma paradinha aqui, tomar água, daqui a pouquinho eu tô voltando, hein? Beleza?